Boa noite, Ingrid, tudo bem? Leonardo, boa noite, tudo bem? Daqui a pouco a gente já vai iniciar a nossa live, vamos esperar pro pessoal ir entrando. Estou bem, graças a Deus. Pronto, eu pus uma perguntinha aqui embaixo e fixei, vocês estão conseguindo ver? Vamos dar uns minutinhos pro pessoal ir entrando, fiquem à vontade, aí você que entrou, seja bem-vindo. Olha só, gente, aqui embaixo tem um aviãozinho, uma setinha. Quero te convidar para encaminhar, né, essa live, esse link aqui da live para os seus contatos do direct. Então você vai clicar nessa setinha, nesse aviãozinho, vai mandar para todo mundo do seu direct para eles virem também participar da live com a gente. E aqui tem um balãozinho com um ponto de interrogação para que você possa colocar suas perguntas sobre o tema de hoje da nossa live, que é saúde mental masculina. Então, se você tiver perguntas sobre ansiedade masculina, depressão masculina, autoestima masculina, coloque a sua pergunta aqui nesse balãozinho que nós vamos te responder no decorrer da live, tá bom? Vou só dar uns minutinhos mesmo pro pessoal ir entrando, tá? Ainda a gente tá começando, né? Eduardo, boa noite, seja bem-vindo. Vai convidando o pessoal para entrar. Eu vou deixar a live gravada, né? Vou tentar salvar aqui o vídeo para que quem não viu, né, não vai conseguir assistir aí com a gente ao vivo, possa assistir depois, tá bom? Mas vai convidando o pessoal aí pelo aviãozinho aqui de baixo e vai colocando a sua pergunta, porque hoje a live tá com muito conteúdo, vai ser maravilhosa, tá? E, pessoal, o seguinte, nós estamos aqui hoje, né, véspera do feriado. Amanhã é dia 1º de maio, né, dia do trabalhador. Vocês estão conseguindo me ouvir bem e me ver? Vocês vão me falando, tá? Porque se tiver alguma intercorrência aqui eu consigo corrigir, tá? Estão me ouvindo e me vendo? Alguém me responde aí, por favor, que tá conseguindo me ver, me escutar bem. Entrou duas Cristina, sejam bem-vindas. Tá todo mundo me escutando, me vendo direitinho? Vão me sinalizando aí, por favor. Ótimo, que bom, obrigada. Então, pessoal, é o seguinte, hoje nós estamos aqui véspera do feriado. Eu quero agradecer a sua presença aqui comigo ao vivo, né? E quem não está ao vivo que vai ver depois também. Que bom que você está usando as suas redes sociais, né? E o seu tempo aí para adquirir um conteúdo de qualidade e entender e pensar sobre saúde mental. Boa noite, Tainara. Seja bem-vinda. Amanhã é dia 1º de maio, dia do trabalhador, nosso dia. E eu quero iniciar então essa live aqui parabenizando você, que como eu, acorda todos os dias e vai à luta dos seus sonhos, dos seus objetivos. Que Deus nos dê saúde, nos abençoe para que a gente possa permanecer assim, né? E realizando os nossos sonhos. Você que sustenta um lar, uma família, que você possa ter saúde, né? E ser abençoado aí para continuar vivendo e realizando os seus sonhos. Que você possa não apenas trabalhar para sobreviver, mas trabalhar para viver uma vida valorosa, uma vida que vale a pena viver, tá bom? Dani, boa noite, seja bem-vinda também. Gente, ó, daqui a pouco eu já vou pôr o nosso convidado aqui,
O Leonardo Almeida é um psicólogo especialista em saúde masculina. A agenda dele praticamente é só atendendo homens. Ele é da análise transacional, da abordagem análise transacional AT, e ele tem muito conteúdo para compartilhar conosco. Eu gostaria de novamente pedir para você que clique aqui nesse aviãozinho aqui embaixo e convide o pessoal do seu direct para poder participar com a gente da live. Homens, mulheres, essa live é para todo mundo. E aqui nesse balãozinho que tem um ponto de interrogação, você possa colocar a sua pergunta sobre o tema dessa live, que é saúde mental masculina. Então, você que é homem, mulher, que tem dúvidas sobre saúde mental masculina, ansiedade, depressão, autoestima, põe a sua perguntinha aqui, que eu vou pedir pro Leonardo responder elas em um momento aqui na live, tá bom? Gente, eu vou convidar o nosso amigo e psicólogo Leonardo para entrar e se apresentar para vocês, tá certo? Deixa eu chamar ele aqui. Ele vai acabar até meia-noite, eu não vou tomar o tempo de vocês, tá bom? Brincadeira. Eu acredito que até umas 9 horas a gente já encerrou. Vai depender aqui do decorrer da nossa conversa. Fiquem à vontade para falar no chat, colocar suas perguntas, porque o Léo é fera, olha só, o Eduardo comentando. Então, coloca a sua pergunta, participe aqui com a gente, que essa live vai ser maravilhosa. Vamos esperar aqui ele entrar. Gente, manda o aviãozinho aí, ó, da live, vai convidando o pessoal para entrar com a gente. Vamos lá. Boa Aí, noite, deu boa certo. noite. Tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo e te vendo perfeitamente. Muito bom. Léo, Ah, quero que bom. iniciar te agradecendo por ter aceitado o meu convite, né? Você prontamente aí aceitou quando eu falei da live, e eu acho que é um tema tão importante falar de saúde mental masculina, né? E você aí é um mestre nesse assunto, já tem aí muito tempo de clínica atendendo esse público e vai poder ajudar muito o pessoal. E eu tô muito feliz por você ter aceitado esse convite, que essa parceria possa continuar. Boa noite, Poliana. Bem-vindo, pessoal que está entrando aí agora. Fique à vontade, Ah, Léo, eu que para se agradeço, Ana. É apresentar. muito bom. Porque assim, né? O que que é bacana que eu acho legal? A gente precisa fazer mais vezes, porque eu sigo muitas páginas de terapeutas, coaches que falam de homens, né? Que estão, alguns são bons, outros nem tanto, né? Mas eu sinto falta de psicólogos falando desse assunto, né? Porque é um tema que exige conhecimento técnico também. Não desqualificando os outros, talvez eles não, né, tenham qualificação, mas nós da área, né, da psicologia, a gente é o profissional mais indicado para estar discutindo certos assuntos e tratando certos assuntos, né? E aí eu já faço uma crítica aqui, já, né, a, até ao conselho, né, de psicologia, que deveria ter assim, uma fiscalização, porque, por exemplo, né, eu sempre dou esse exemplo. Se eu quiser hoje fazer um curso de neurocirurgia e começar a fazer cirurgia, eu não posso, né? Eu não posso também começar a receitar uma medicação porque eu fiz um curso de farmacologia, né? E aí tem pessoas que, né, se apropriam do conhecimento da psicologia e começam a vender como profissionais e alguns são muito bons, outros nem tanto. Então, eu acho que esse espaço a gente falar de forma mais profissional é bom para isso. Inclusive, eu acho que é até por isso que muitos homens, ou muito, não só homens, mas mulheres também, acabam não chegando na psicoterapia, porque acabam ou desistindo, ou achando que não serve para nada, ou ter uma experiência ruim. Né? Os homens estão danados para dizer isso, né? Ah, não, fui uma vez, não gostei. Né? Ah, ou às vezes os coaches acabam chegando, porque os coaches estão muito dentro das empresas, né? E às vezes por uma abordagem, não que a abordagem é ruim, mas às vezes não, num contexto diferente de empresa, a pessoa tem uma experiência ruim, né? Então, e os homens são os que mais precisam de ajuda hoje, na minha visão. Você acha isso também? Tipo assim, né, eu já queria até falar pro pessoal, né? Aqui não é uma
feminista e machista, né? Essa guerra que existe aí na sociedade, né? É, Aqui a gente não tá contra os homens ou contra as mulheres, a gente tá a favor da saúde mental. E a gente acha, exato. né, que todo mundo tem direito à saúde mental. Todo mundo tem emoções e precisa cuidar delas, né? Eu Uhum. queria que você se apresentasse. Eu falei, né, que você atua hoje com o público principal masculino, que você é da análise transacional, mas fala um pouquinho aí da sua carreira para o Sim, pessoal poder te conhecer, quem não te conhece ainda. sim. Eu já venho aí já há 15 anos de experiência, né, na psicologia e, e já tem mais ou menos 7 anos, eu acho que dá 7 anos mesmo, assim, de que eu venho me dedicando a estudar sobre o masculino, né, através de uma necessidade minha particular. Teve um momento que eu precisei fazer um processo psicoterapêutico, me investigar, e eu percebi que eu não era homem. Faltava um pouco ainda, né, para eu me tornar e atingir uma maturidade. Lógico que eu ainda não alcancei isso, mas a gente vai estar, o ser humano está sempre em busca de melhorar. Então, nesse processo meu de busca, eu acabei me especializando e por conta disso eu fui atraindo mais homens para atender, né? O primeiro livro que eu tive contato foi o João de Ferro, né? Um livro sobre homens, que é do Robert Bly, que é um livro que eu recomendo para qualquer homem precisa ler, porque ele no livro você entende o que realmente é ser homem e que para ser homem você precisa de passar por um processo de desenvolvimento, que no nosso caso ele é interrompido na nossa, né, na fase ali da pré-adolescência, onde a gente deveria migrar do campo materno para o campo paterno. Ali geralmente é um momento de muita turbulência, de muitos problemas, né? Que muitas vezes esse jovem ele desencoraja ou ele é desencorajado a migrar para o pai, que é onde ele vai se nutrir dessas energias masculinas, né? E muitas vezes ele não tem uma referência masculina boa, né? E não, na falta do pai, a gente pode recorrer de outras referências, mas nem sempre isso tem. Então, no decorrer dessa minha trajetória, eu fui me especializando nisso. Sempre gostei de atender famílias, né? Eu sou da linha que comecei ali na área de psicoterapia familiar sistêmica, né? Depois eu fiz análise transacional e fui fazendo outras formações, mas sempre no âmbito ali de olhar o indivíduo integrado no sistema, né? E aí dentro desse de atender muitas famílias, né? No caso, criança, adolescente, muitas vezes as mães, as mulheres, né? Raramente os homens, que os homens demoravam a vir, mas eu percebia que, atendendo principalmente crianças, que ali geralmente o ponto central ali ficava na dificuldade do papel do homem na família. E aí eu fui percebendo que realmente os homens precisam mais, porque não porque eles são piores, mas porque eu acho que eles buscam menos. As mulheres já têm o hábito de buscar mais, né? Culturalmente as mulheres elas têm uma tendência de trocar mais informações entre si, de se apoiarem. Já na cultura do homem moderno, não necessariamente, né? O homem ele troca carícias entre outros homens, mas numa reserva, né? Então, tipo, o amigo dele chega só até um ponto. Tem certas coisas da vida dele, do relacionamento dele, que ele não deixa aparecer porque ele não quer demonstrar vulnerabilidade, né? E nem fraqueza. Então, esse homem ele fica ali calado, aguentando muita coisa sozinho, né? Então, eu fui percebendo isso e isso foi me motivando a estudar mais e entender mais, né, os motivos pelo qual nós, homens, temos tantos problemas assim e o motivo pelo qual a gente busca tão pouca ajuda, né? Então aqui tem até a pergunta, né? O homem antigo tinha menos problemas emocionais ou eles apenas sofriam calado, né? Eu acho que eles tinham muito mais que hoje, né? Só que eles ficavam calados, né? Ficavam calados. Agora, se a gente for pegar o homem mais primitivo lá atrás, antes desse processo nosso aí de industrialização, esse homem do campo, esse homem mais primitivo, ele tinha o hábito de dividir, sim, tá? Esse ele, nos finais de tarde, depois do serviço, se reunia na varanda com outros homens, acendia uma fogueira, ia falar da vida, ia falar da lavoura, eles iam trocar experiência, eles não tinham medo de expor o seu problema,
né? Então ali era um momento entre os homens, né? Eles iam conversar, minha lavoura não deu certo, o bezerro lá, não sei o quê. Aí um ia contando, ia trocando experiência ali, ia se formando, né, um núcleo de apoio, que é o que as mulheres hoje fazem com mais facilidade. Né? Verdade. Então, queria até que você colocasse nessa questão do homem antigo versus o homem atual. E o pessoal fala muito assim, né? O homem raiz, né? E o homem Nutella. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Legal. É porque o homem raiz é esse homem lá da origem lá atrás, né? Isso que eu acabei de falar. Ele tinha uma autoconfiança, ele tinha um conhecimento das suas capacidades, né? E ele era aquele cara que resolvia o problema, tá? Ele tinha uma energia de ação muito grande. Muitas vezes ele não esperava. É lógico que nessa época tinha os excessos, né? A gente for pensar dos coronéis, né? Que abusavam do seu poder, da sua autoridade, às vezes até oprimindo as mulheres, esses existiam. Mas tinha homens também que eram saudáveis, que tinham essa energia masculina, essa energia de ação, mas ao mesmo tempo tinha amorosidade, né? Esse é o modelo do homem raiz, né? Que foi sendo desconstruído por conta dessa imagem do homem perverso, né? Porque o que acontece? Você pegar os homens, a gente teve um azar, né? Que quem está no poder, às vezes, é quem vai fazer e quem vai errar, né? Então, a gente teve homens no poder que fizeram muitas coisas ruins. Mas eu acho que não porque eram homens, tá? Aí já é uma visão, assim, que, né? Eu acho que é porque eram humanos mesmo. Ninguém pode garantir que se fossem as mulheres lá no lugar também não teriam errado em algum momento, né? Que o mundo seria perfeito. Então eu acho que a gente tem que entender essa nossa limitação humana. Mas por conta disso, o que aconteceu, né? Até historicamente, quando você vai pegar ali a industrialização, né? A Revolução Industrial foi um momento que marcou muito nesse processo de desconstruir esse homem raiz para se tornar o homem Nutella hoje. Então, o homem Nutella de hoje, ele não é um resultado só de hoje, ele é um resultado aí de praticamente 200, 300 anos de gerações sendo desconstruídas, né? Principalmente, se você pegar na região Estados Unidos, quando você vai estudar a bibliografia, conta mais do exterior, mas dá para a gente trazer um pouco assim, associar com a nossa realidade do Brasil também. Mas o que acontece, né? Como antes as comunidades viviam geralmente em zonas rurais, então era aquela história do filho nascer ali na fazenda, aí o filho com 6, 7 anos, ele já sai de casa, já vai com o pai trabalhar. Então ele tem um contato com esse pai desde novinho. E muitas vezes ele vai dar sequência nesse ofício do pai, né? Com a Revolução Industrial, muitos desses homens acabam sendo obrigados a ir trabalhar na indústria. Então esse homem sai de casa e ele se distancia, ele fica fora, e aí esse menino passa a ser criado pela mãe. Tá? E aí é que está a questão, porque depois de um tempo, esse menino ele perde a conexão com esse pai, ele perde o acesso a essa conexão. E aí ele começa a ser uma criança que depende ali das ideias e dos sonhos que a mãe, e dos projetos que a mãe faz para aquela criança. Tá? Então é muito comum, às vezes, a mãe querer moldar essa criança no sentido assim, olha, não seja assim igual o papai, não, porque assim é feio. Né? E como que a mãe faz isso? Ela não faz intencionalmente. Às vezes ela faz sem querer, mas a criança ela interpreta. Quando a mãe critica o pai na frente da criança, por exemplo. A criança ela cria uma constatação de que, bom, se eu for igual o papai, a mamãe não vai, pode ser que a mamãe não me ame. Então, se eu quero muito o amor da mamãe, é melhor que eu siga o que ela fala, o que ela pede, né? Porque assim eu garanto o amor dessa mulher. Porque para a criança, né, o amor da mãe é um amor que assim, que ele acredita, ele fantasia que sem esse amor ele morre. Né? De tanto que essa ligação, inclusive simbiótica, né, é forte, né, entre a mãe e o menino. Por isso é que lá no conto, né, do João de Ferro, o João de Ferro fala que a chave está com a mãe, né?
A chave pro masculino não tá com o pai, tá com a mãe, porque é a mãe que abre as portas para que o menino acesse esse masculino, né? Então, quando a mãe tem uma postura, por exemplo, de admirar o pai, né? De olhar para o pai com amor, ele olha para o pai e pensa, opa, legal, vou ser igual a ele então, porque se eu for igual a ele, mamãe continua me amando. E isso abre as portas para que ele se aproxime desse pai, né? E acontece também das portas estarem abertas para esse menino ir até o pai, só que quando ele chega no pai, acha um homem muito grosso, muito tosco. Esse menino assusta e pensa, nossa, lá com a mamãe é mais confortável, vou ficar aqui, né? Então, com a família moderna, esse menino fica um pouco sem escolha, porque é muito mais confortável ficar com a mamãe. Então, o homem Nutella é o filhinho da mamãe, tá? O homem Nutella é o menino que cresceu, tá? É o menino crescido, que ele não conseguiu fazer a transição do núcleo materno para o núcleo paterno. Que ali no núcleo paterno é que ele vai amadurecer. Ele vai aprender a lidar com a dor, com a frustração, né? O homem, por característica, né? Você já viu que assim, os homens têm uma característica assim, de ser um pouco mais frios, né? Então, assim, o homem não tem o instinto materno, né? Porque não é mãe, né? Então, se bem que hoje muitos homens têm instinto materno. Os dois papéis, né, também. Protege até demais a criança, sendo que o papel do homem é não proteger a criança, tá? O papel do homem é deixar a criança sofrer de forma supervisionada, né? Tipo assim, a criança tá lá subindo na árvore lá, aí a criança cai, começa a chorar, o pai olha assim, não quebrou nada, deixa eu ver, ele vai levantar, ele vai andar de longe. Aí o menino olha pro lado, pro outro, vê que ninguém vem socorrer ele se vira ali e vai subir de novo. Geralmente o instinto da mãe é correr lá, meu filho, não sei o que, ou não sobe aí não, né? Esses dias teve uma cena interessante. Lá onde eu moro tem um parquinho, sabe aqueles parquinhos de madeira? Tem uma casinha, aí tem um balanço, sabe? Já viu desses parquinhos? O menino, mais ou menos assim, uns 6 anos de idade, ele subiu em cima do telhado dessa casinha, lá em cima. É um risco para ele, né? Se ele cair lá de cima, ele pode, né, machucar muito feio. Mas o pai não estava vendo. Mas eu fiquei observando de longe, e esse menino ele tentou várias vezes. Ele tentou de um jeito, tentou de outro, ele foi estudando aquilo, ele conseguiu subir lá em cima. Então ele teve uma satisfação de superar um desafio. Só que quando o pai chegou, que o pai falou, danou com ele. Desce daí que você vai machucar, menino, não sei do que. Então, assim, qual que é a informação que você passa para essa criança? Eu não posso me arriscar. Arriscar é errado. Algo tipo, ele não tinha. O pai plantou na cabeça dele o perigo, né? Aí depois, isso é uma das explicações, porque lá na frente pode ser que ele se torne uma pessoa ansiosa, uma pessoa insegura, não confiante. Então, assim, o que ele podia fazer? Chegar lá, né? E falar assim, não, parabéns, você conseguiu, né? Mas, ó, vamos descer aqui porque, né? Aí não é um lugar de brincar. Mas dá aquele voto ali para aquele menino. Entende? Então, hoje, a realidade está bem difícil. Eu acho que hoje, assim, para os homens mesmo, acho que eles vão depender muito mais da psicoterapia como um caminho, porque a cultura que se tem hoje, é difícil achar um homem que teria essa postura, por exemplo, que eu teria. Né? Porque isso exige uma psicoeducação mesmo, de você entender o que está acontecendo ali dentro do processo de formação da identidade dessa criança e não atrapalhar. Né? Então, basicamente, o pai deveria ser esse que encaminha a criança para o mundo. Então, para encaminhar a criança para o mundo, ela precisa sentir dor, ela precisa sentir frustração, ela precisa entender do que ela é capaz, dos limites dela, né? E tudo isso. Tá? Então, por que eu sou um pouco descrente e eu coloco como um recurso a própria psicoterapia? Porque hoje é difícil você ter essa postura. É difícil ter esse pai com essa disponibilidade e esse conhecimento, esse discernimento, até porque às vezes esse pai, ele mesmo não tem desenvolvido ainda esse masculino. Então é difícil para ele passar também. E muitos não percebem. Né? Quem que vai perceber?
geralmente as mulheres, né? Que até numa conversa nossa você disse, né? Muitos clientes minhas reclamam dos homens. E Uhum. os homens que chegam para mim hoje para eu atender, mais ou menos uns 80, 90% vem porque as mulheres mandou. Então eu faço é muito comum eu fazer a pergunta: o que que sua mulher está reclamando, né? Porque às vezes o homem chega aqui, ele nem sabe o que que ele vai falar. Que ele assim, ele tem tão pouca percepção de si. Ele fala assim: ó, eu vim aqui, mas eu não sei que, assim, o que que eu tenho, o que que eu vou falar. Aí eu pergunto: o que que a sua mulher reclama? Vamos começar por aí, porque a mulher é sempre, ela está sempre ali de convivendo, então ela tem uma percepção do que esse homem precisa. Algumas coisas que ela reclama faz sentido, outras não faz sentido, mas sempre tem uma ou outra que você coloca, aí eu ponho a pessoa para pensar sobre isso que a mulher, que a esposa está reclamando. Né? É ótimo, isso mesmo. E assim, você falando, eu fui pensando aqui, né? Os pais acabam trazendo um pouco da criação deles, né? As crenças que eles receberam dos nossos avós e antepassados. Então, assim, eles vão ter um jeito de lidar essa mais dureza, né? Que você falou do homem antigo, de ser mais ignorante, que a gente fala, né? No tratar. Mas se você, né, o homem, não tem uma referência ali dentro de casa, paterna, ou de um avô, ou de um tio, né? Você também buscar essa referência fora, né? Eu falo muito isso para os meus pacientes, Uhum, apesar que o meu público maior é mulher, mas eu sempre falo, ó, se você não tem uma referência em casa, né? Você busca inspiração fora, né? Às vezes até nós, né, como psicólogos, acaba sendo essa referência para o paciente, né? Mas também uhum, tem referências religiosas, né? Às vezes o seu pastor, sim, seu padre, né? Alguém para você se espelhar, que você ajuda. observa, ajuda, né? Você a construir essa identidade. Eu queria trazer aqui com você, então, falando sobre essa energia masculina. O que que seria energia masculina? Energia masculina é uma energia que te leva para ação, para uma proatividade, para uma capacidade de enfrentar riscos, de tomar decisões vigorosas, tá? E isso é uma energia masculina, tá? Que está presente na mulher também, né? Porque senão você vai falar assim, mas a mulher também faz isso. Sim, quando a mulher está fazendo isso, ela está usando da energia masculina dela. Assim como quando o homem está lá cuidando do seu filho, está lá dando banho no filho, cuidando, né? Ajudando ele nas tarefas de casa, ele está usando a energia feminina dele, que ele aprendeu com a mãe dele. A maioria dos homens tem uma energia feminina muito grande, né? Porque nós recebemos muito mais energia feminina do que masculina. Primeiro porque a gente é gerado no útero materno, no útero da mãe. Então ali a gente está dentro da mãe, né? Praticamente. Então a gente recebe a energia dessa mãe. Depois a gente vai ser cuidado, na maior parte das vezes, por essa mãe. Então a gente tem essas referências, né? E aí nos falta a energia masculina, que é essa energia da ação, tá? Dessa proatividade, dessa capacidade de solucionar problemas, tá? Administrar conflitos, liderar, tá? Entende? E aí a gente traz essa pessoa para terapia para justamente desenvolver essas habilidades, né? De resolução de problema, de iniciativa, de ser uma pessoa Exatamente. proativa na vida, né? De E ter nós. coragem, ser mais Uhum, seguro, né? exato. E assim, não tem. E é engraçado, né? Porque a gente já tem isso dentro de nós. Essa energia, ela tá lá, latente. A gente Uhum. precisa acessá-la. E uma forma de acessá-la é fazendo as pazes com o nosso pai. Você falou da referência, a gente é bom ter referências. Só que a nossa referência maior é o pai. Então, mesmo eu tendo uma referência boa de um avô, de um tio, de um professor, de um amigo da família, se eu não fizer as pazes com meu pai, verdadeiro, é como se eu não tivesse a permissão interna de acessar essa força, entende? Então, basicamente, às vezes, quando eu vou atender o cliente, eu vejo que que ele precisa
trabalhar a energia masculina, porque nem todo homem vai chegar aqui e vai trabalhar a energia masculina. Ele já tem, né? Ele só precisa organizar recurso. Mas o que precisa? Muitas vezes é desassociar, fazer as pazes com esse pai, muitas vezes é desassociar a imagem que ele tem de homem, né? E diferenciar o pai dele com o marido da mãe dele. São duas personalidades, são duas pessoas diferentes, vamos dizer assim. Né? Porque a maioria dos homens conhece o pai através do relato da mãe e de como a mãe reagia com relação ao comportamento dele. Né? Então ele tem um pai que é o pai chato, porque a mãe acha o pai chato. Né? O pai bêbado, sei lá, ou o pai, enfim, né? O pai que fracassou. Mas não é esse é só o humano, assim, é a parte assim, é o homem que a mãe dele escolheu para casar. Então, porque senão mistura conflitos de relacionamento entre o pai e a mãe, ele mistura ele não tem nada a ver com isso, o filho, a criança. Mas quando ele vê o pai brigando com a mãe, ou a mãe brigando com o pai, ou a mãe falando mal do pai, isso acaba entrando, interferindo, contaminando a imagem que ele tem desse pai. É por isso que coisa de adulto tem que ficar entre os adultos. Esse negócio de pai e mãe brigar na frente do filho, da mãe ficar fazendo comentários com o filho, sobre o pai, com o filho, às vezes faz sem querer, sabe? Às vezes a mãe não tem com quem desabafar, a mãe às vezes está muito cheia e ela escapa alguma coisa, e isso vai entrar no imaginário da criança, né? E sem que a criança perceba também, ela vai tendo uma aversão a esse pai. E às vezes esse pai é um cara na vida muito bom, né? Igual já atendi um rapaz que o pai dele, ele tem aversão a esse pai, né? Porque esse pai não tratava a mãe dele bem e, e ou seja, assim, era aquele relato assim de um casal que não deu certo, só isso. Mas o pai dele ele foi um homem bem sucedido nos negócios. E depois ele encontrou outra pessoa, conseguiu constituir uma família, deu certo, teve outros filhos. Mas ele ficou congelado nessa relação de dificuldades que a mãe dele tinha com o marido dela. Então o pai dele não é essa figura. Né? O pai dele é muito mais que isso. Né? É um cara que enfrentou desafios, empreendeu, cresceu, teve dificuldade, superou. Né, soube liderar, soube ter iniciativa, soube ser proativo. E tudo que o pai dele tinha de bom, ele não pegou. Né? Porque ele não admitia, como assim eu vou ser como esse homem? Né? Isso assim, no inconsciente, né? Porque conscientemente é lógico que ele queria prosperar. Né? Mas ele não prosperava porque internamente ele não tinha permissão de acessar essa energia. Entende como que é? Então, o homem, voltando para aquilo que você falou até do homem Nutella, né? O homem Nutella é esse que ele prefere ficar acomodado ali no campo materno. Né? E aí ele Passivo, vai né? Um homem mais passivo, omisso das mais omisso. responsabilidades. E olha, os homens passivos são mais perigosos do que os agressivos, tá? São mais perigosos. Porque os passivos, eles ficam quietinhos, caladinhos. Eles acabam envolvendo as pessoas, né, no drama deles, Na né, convidando, vitimização, né? Manipula. no caso de casais, assim, ele acaba convidando essa mulher a ser mãe dele, né? E muitas mulheres gostam desse lugar, né? E aí começa uma relação tóxica. Né? Agora o agressivo é aquele que desde o início ele já é agressivo mesmo, ele já expõe tudo, já. Então aí no caso de um relacionamento, a mulher, ela desde o início ela já pode já decidir se ela quer ou não essa pessoa perto dela, né? Entende? Leonardo, e aí eu vou entrar em outro ponto, né? Você falou de um homem, então, bem-sucedido, trabalhador, provedor, que é a imagem que a gente tem do homem, né? Que então o homem tem que até culturalmente e na questão religiosa, né? A gente tem essa questão do homem ser o sacerdote da casa, o provedor, né? O que traz segurança, conforto para essa família, né? Mas só trabalhar e ser provedor é suficiente? Porque aí a gente falou de um filho que não consegue admirar esse pai, né? Porque o pai foi ruim com a mãe.
né? E aí ele Uhum. anula ali as características positivas desse pai. Então é importante o pessoal entender que todo mundo, pai, mãe, todo ser humano tem qualidades e defeitos e que as qualidades não anulam os defeitos, né? E é Uhum. inteligente a gente saber enxergar os dois, né? Então, meu pai tem pontos que ele acertou, pontos que ele errou, que eu não concordo, Uhum. né? Que eu não quero Exato. trazer para minha vida, não quero repetir na minha história, né? Mas aí entra essa questão. Então, você citou, é um pai que foi bem-sucedido, trabalhador, não deixou faltar nada em casa, né? E que Uhum. antigamente, então a gente falando de homem raiz, o homem tinha essa mentalidade que se ele pôs comida dentro de casa, ele foi homem. E ele fez o papel dele de marido, de pai, né? Mas Uhum. será que só isso é suficiente? Ser um homem Não, provedor? Porque eu tô não. trazendo essa pergunta porque tem relatos de mulheres, esposas, para mim, nesse sentido, né? Meu marido é trabalhador, nada falta em casa, né? Aí, às vezes, essa Uhum. mulher vai dormir, o marido tá lá no computador trabalhando. Então, Uhum. existe um dinheiro, uma provisão, um cuidado ali financeiro, né? E até é outra coisa que eu escrevi aqui, né? O homem se preocupa muito com a performance sexual e financeira. São dois pontos que Uhum. o homem, para ele, é os pilares, assim, né? E É. aí, é suficiente? É só isso que sustenta uma relação? Não é suficiente, tá? Precisa de mais. Só que a gente aqui na nossa conversa, a gente vai tentar fugir do que é certo e errado. Porque é preciso analisar cada caso individualmente, né? Eu atendi um homem também dessa forma. Ele não entendia. Ele veio para terapia porque ele queria entender por que a mulher dele brigava com ele, porque ele tinha essa percepção. Olha, eu trabalho duro, eu dou tudo, tem viagem todo ano, tem roupa nova, tem carro novo, tem tudo. Eu não sei mais o que eu faço, né? E eu chego em casa, ela não me trata bem. Eu vejo que ela está querendo descontar alguma coisa. E eu não sei, eu prefiro ficar calado, né? E aí ficar calado deixava a mulher mais irritada, porque eu acho que ela queria, de alguma forma, trocar carícias, né? E aí um dia eu falei para ela, olha, você já perguntou para ela então o que que ela quer, né? Porque você acha que você está dando isso tudo é o suficiente. Pergunta para ela o que ela quer, né? E aí na outra sessão ele já veio esse rapaz com a pergunta do milhão, porque ela me disse uma coisa que eu não esperava. O que mais incomodava ela é eu chegar do trabalho e não abraçar ela e beijar e perguntar do dia, né? E ele não tinha o hábito de fazer isso, ela não comunicava isso de forma ok, né? E assim, não que isso aí solucionou todo o problema do casal, mas já deu uma boa dica de como é que ele ia resolver a maioria dos problemas ali. Então, assim, cada caso é um caso. Eu acho que o homem tem que prosperar, ele tem que produzir sim, ele tem que liderar sim, só que isso também tem um preço. Não impede também da mulher fazer o mesmo, porque a mulher também pode prosperar, ela pode crescer, ela pode. Porque uma relação de casal é uma relação entre iguais, tá? Não é o homem, não é porque o homem está liderando que ele está aqui em cima, tá? E liderando, que eu falo, ele vai liderar às vezes assim, tá, ele paga as contas, ele lidera essa parte. Mas vai ter coisas que a mulher vai liderar e ele não, né? Então, relacionamento é essa troca. Precisa ter troca e tem que ter um equilíbrio nessas trocas, tá? Uhum. Agora, tem situações que eu já vi em que o homem realmente, a condição que ele tem é de trabalhar muito, porque às vezes ele está num negócio ou numa fase do negócio, do empreendimento, em que exige muito dele, né? E ele está dando sangue ali, até porque ele quer dar uma condição melhor para a família dele. E aí ele não consegue realmente estar presente nos negócios e na família. Não dá, porque ele é humano, ele é limitado. E aí esse casal tem que conversar, entendeu? Uhum. E aí, às vezes, essa mulher ela vai perceber que a única forma que esse homem tem de estar presente é proporcionando conforto a ela, Mas isso é né? temporário? Bom que seja, né? Bom que seja, porque eu acho que também não é saudável a pessoa trabalhar tanto assim por longo tempo, pro resto da vida. Até porque isso pode ser até uma fuga, né? Pode ser até uma Uhum. fuga. Tem muitos Uhum. homens que se escondem no trabalho para não ter que lidar com os problemas da família, né? Para não ter que Uhum. lidar com as coisas, com as dinâmicas que acontecem dentro de uma família. Porque uma família, eu gosto de dizer que é como se fosse uma empresa.
né? Então ele já Uhum. tem uma empresa, ele não quer lidar com a outra empresa, né? Então ele quer que a mulher resolva lá e não envolva ele nas questões. Porque as coisas que ele vai, né, que ele está fugindo, a parte de criação dos filhos, a parte de, né, dos problemas que a mulher vai ter ali, problemas existenciais, né? Essa parte ele não quer se envolver, então é comum que ele se esconda. Então por isso que a gente sempre tem que assim não colocar como que é certo ou errado, né? Então, não é errado o homem trabalhar muito, né? Vai depender do contexto, vai depender do momento, vai depender o motivo, né? Se a gente Uhum. percebe que ele está fazendo isso para fugir das responsabilidades, aí é um problema, a gente tem que olhar para isso, né? Uhum. É, mas assim, eu trouxe isso Uhum, justamente para a gente entender que tem que existir um equilíbrio, né, entre esse uhum, homem que ele é raiz, ele é audacioso, ele é cuiudo, né? Vou usar essa palavra assim, uhum, de ação, de autoridade, mas ele também é um homem afetuoso, um homem educado, um homem que exato. respeita, um homem que sabe falar, né? Uhum, Que gosta de comunicar, que desenvolve essa habilidade de comunicação, de conexão com a esposa, né? Então, uhum, eu acredito que o ser humano saudável é esse homem que transita nessas duas dimensões, né? De também de afeto, mas também de ser firme, de ter palavra, de isso. comando, né? Então não fica É, só num ou no outro. exato, Porque se porque. fica no Uhum, afeto demais, vai ser o Nutella, vamos dizer. E se fica no agressivo demais, no autoritário, vai ser uhum, o raiz, mas é o ignorante. Que faz é. e os dois faz a mulher sofrer, né? Faz a família É, sofrer. esse Nutella que eu tô tentando achar que é esse cara que é mais menino, né? Que é mais o Uhum. filhinho da mamãe. Ele até que, né, ele é bonzinho quando ele tá recebendo. Quando ele precisa dar, ele não dá conta porque ele não Não tem tem. recurso para isso, né? Então, ele dificilmente, às vezes ele vai, e pode até ser que ele seja esse cara que prospera, que ganha dinheiro e tudo, aí para não ter que lidar com a responsabilidade da família, porque isso exige uma postura mais masculina, ele prefere ficar escondido ali nos negócios, no trabalho, né? Porque Uhum. lidar com problemas pessoais é desconfortável, né? Você ter que lidar com Uhum. a mulher na TPM é desconfortável, né? Então esse cara, Uhum. nesses períodos, o cara Corre. vai chegar mais tarde, entendeu? Ele vai dar um jeito de dar um perdido, entende? Porque ele não quer, já pensa assim, ah, não, já estou pagando, tá tudo Uhum. certo, né? Agora eu vou ter uma reunião de negócio até às 11 da noite, entendeu? Uhum. Ou vou ter É uma mesmo. viagem. Já tem de homem assim. Ele marcava viagem só para descansar da família, descansar da mulher, Uhum. né? E a mulher ouvir isso também é muito duro. Por exemplo, muitas Uhum, mulheres falam pra mim, ele falou que prefere estar no serviço do que em casa comigo. Isso uhum, arrebenta a mulher, é muito é, forte escutar é, isso, sabe? Então, assim, não é maduro de um homem trazer dessa forma, né, para a não, de esposa. forma Um alguma. homem maduro, ele vai conversar e resolver as coisas com a esposa. É, Porque o casamento, a família é para momentos bons e ruins, então ele tem que estar ali para tudo, né? então, mas você lembra que eu te falei que o homem passivo, bonzinho, ele é mais perigoso do que esse cara que fala isso? Porque esse Uhum, aí, olha, ele falou, a mulher se ofendeu, mas olha que informação preciosa para essa mulher. uhum, O cara que é bonzinho, que é passivo, ele não fala nada e ele começa a ter um caso com uma outra mulher. E ninguém fica sabendo, entendeu? Esse ele ainda está falando, ele está colocando, ele está expressando, ele está verbalizando, mesmo de forma agressiva, porque aí não é um problema só dele, né? É lógico que tem uma questão de insensibilidade, mas ele está uhum, dando uma dica para ela, fala, olha, né? Talvez ele está querendo dizer, olha, eu queria que você fosse mais carinhosa comigo, uhum, gostaria que você sei lá, me reconhecesse mais, me valorizasse mais, uhum. que às vezes ele não sabe falar, ele não sabe comunicar dessa maneira, É né? a comunicação agressiva, né, que a gente fala. Uhum, Deixa eu só dar uma pausinha aqui. Pessoal, aqui embaixo tem um aviãozinho. Clica nele, convida o pessoal para entrar no ao vivo com a gente. E tem um balãozinho com ponto de interrogação, que é para você colocar suas perguntas que eu vou trazer para o Leonardo responder para a gente, tá? Então, quem entrou agora, seja bem-vindo, né? Quem foi entrando aí por último. A live é sobre saúde mental masculina. E se você quer saber sobre depressão masculina, ansiedade masculina, autoestima masculina,
põe sua perguntinha aqui no balãozinho que daqui a pouco eu vou colocar para o Leonardo, tá? E Uhum. aí, então eu queria perguntar o seguinte, ó. A gente está falando dessa energia masculina, do homem conseguir encontrar esse equilíbrio. E aí a gente vai pensar, né, que a mulher precisa admirar esse homem, e um homem imaturo, um homem Nutella, ele não é admirado pela mulher, então isso destrói relacionamento e também até o flerte. Então, mulheres casadas não têm admiração por esse homem, homem passivo, Uhum. omisso. E mulheres solteiras não se interessam, não conseguem admirar, assim, pode até se interessar no primeiro momento, mas depois desilude por ser um homem sem essa energia masculina, né? E aí eu coloquei aqui uns pontos para a gente pensar. E como que a gente muda isso? Esse desânimo, essa passividade masculina? Seria preguiça ou seria medo de errar, né? Por exemplo, outra coisa também que eu coloquei aqui, homem 30 a mais que mora com os pais. Fala Que aí é o desses dois adolescente. pontos. Esse adolescente. Então, esse primeiro que você colocou é assim. é, ele não aprendeu a dar, ele recebeu muito mais, né? Então ele tem uma dificuldade porque assim, porque a falta do masculino é uma questão de imaturidade. Então esse homem ele está infantilizado, né? Então já viu um adolescente? Pede para o adolescente lavar o tênis para você ver. Ele não quer fazer, porque é chato, né? Pede para o adolescente arrumar o quarto dele. Ele não quer, porque é chato, é ruim. Então, esse homem, e aí emendando com a outra, esse homem de 30 que ainda mora com os pais, ele está muito confortável, né? Como que esse cara, ele tá desde quando ele nasceu, tá há 30 anos que ele mora com os pais. Então, ele tem comida pronta, ele tem roupa lavada, passada, tudo guardadinho. Às vezes nem o quarto dele não arruma, porque tem uma empregada que arruma, ou a mãe mesmo que arruma. Muitas vezes ele não paga nada, todo o salário dele, se ele já trabalha, ele gasta com ele mesmo. Então, esse cara, quando ele casar, você acha que que vai ser fácil para ele dividir com a outra, com a parceira dele? Por mais que ele ame, aí isso aqui não tem a ver com amor, não. Tem a ver com questões humanas mesmo, condicionamento de comportamento, né? Vai ser Uhum. difícil, entende? Então, assim, a primeira vez que ele largar lá o quarto bagunçado e a mulher danar com ele, já vai dar uma discussão. Está me ouvindo? Deu uma travada aí. Vou aguardar a Ana voltar. Aí eu não sei se é a minha internet. Quem tiver aí, Voltou? voltou. Fui eu que travei ou Então você? tá. Foi eu. Ah, porque ficou lá uma bolinha lá rodando. Foi eu. Então vamos lá, Isso, continua aí então. O homem o isso. desanimado, passivo, é porque ele ainda tá na adolescência. Ainda 30 a tá mais na que mora com os imaturidade, pais. tá em maturidade, tá infantil. Aham. A gente só Né? abre uma ressalva, né, ô Leonardo, quando esse homem de 30 a mais mora com os pais, porque os pais são idosos, os pais têm alguma limitação e precisa da É, ajuda desse filho, né, para cuidar. mas o certo, certo mesmo, com essa idade, 30 anos, já era para ir, no caso, os pais morar com ele, não o contrário, né? Olha só. Entende? Porque, assim, até é uma estatística, né? Assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, parece que a adolescência já é considerada até os 30 anos, se eu não me engano, até 27, 28, não sei, algo assim, né? Não, Você já tinha visto esse dado? não. Por Meu conta da Deus. mudança, por conta da. Agora, o jovem moderno, o que que acontece? Porque a adolescência é determinada por o quanto essa pessoa depende dos pais. Então, esse jovem vai para a faculdade, aí ele se forma, ele não arruma um emprego, aí ele quer fazer um mestrado, continua na casa dos pais. Aí vai para um mestrado, vai para uma pós-graduação, né, termina. Aí ele ainda não é autossuficiente, aí ele continua na casa dos pais, vou fazer um doutorado, vou fazer o MBA, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, estou namorando, quando eu casar, aí eu mudo. Aí vai só prolongando. E Verdade. aí, essa adolescência, ela está prolongada.
Se você for Uhum. pegar os nossos ancestrais lá, sei lá, pegar o nosso avô mesmo, né? Era comum. Com 14, 15 anos as pessoas já casavam. Uhum. Pensa, pensa uma pessoa, eu fico pensando, né? Eu não tem lembrança, alguém me falou que os avós casaram. Parece que a avó tinha 14, tinha 15 e o avô tinha 17 ou 18. Pensa, eles Então. casaram e foram morar numa casa, né? Geralmente esse povo nessa época já engravidava no primeiro ano, já ia um filho atrás do Uhum. outro. Então, olha só, entende? Então, às vezes é a dificuldade, as dificuldades e as responsabilidades é que vai amadurecendo essa pessoa. Com Né? Então, certeza. quanto mais esse homem, esse menino, demora a ir para a vida, mais ele vai demorar a amadurecer. Uhum. Tá? Mais ele vai demorar. Então, é isso que acontece. Por isso que aí ele fica desse jeito, achando que tem muito mais direitos do que deveres. Agora, quando é aquele cara que ele, né, formou, já na faculdade ele já foi morar fora, né, sei lá, passou lá na USP São Paulo, de lá já ficou, de lá já arrumou um trabalho, já foi morar Uhum. sozinho, os pais não tinham dinheiro para mandar, ele tinha que fazer estágio, tinha que fazer bico, tinha que trabalhar enquanto estudava. Nossa, esse aí ele já vai estar muito mais maduro com 30 anos, né? Uhum. Que ele Então, vai com 30, desenvolver habilidades, né? Superar os exato. É. desafios, E não se tem a virar ver ali. com ganhar dinheiro mais ou menos. Tem a ver com Uhum. experiência de vida mesmo. Você está exposto a uma situação, a problemas que te exige resolver. E aí isso É você vai isso aí. desenvolvendo o quê? Proatividade, tomar decisões difíceis, né? A Uhum. enfrentar riscos, lidar com a É, frustração, com a dor, com o isso. desconforto, tudo isso, Isso entende? mesmo. Ó, eu coloquei uma outra questão aqui pra gente falar. É a depressão masculina, né? Tipo assim, o homem, normalmente, ele apresenta essa depressão de uma forma um pouco diferente, né? Às vezes é se envolvendo em vícios, se Uhum. isolando, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco sobre isso, né? A É, depressão masculina. exato. A depressão é muito importante, assim, às vezes a depressão ela fica escondida por trás de um alcoolismo, é muito comum nos homens. Eu acho que atualmente nas mulheres também, tem muita mulher bebendo muito, mas como Verdade. os homens acabam também bebendo mais, então o homem, até esses dias eu estava conversando com um amigo, né, eu falei assim, cara, você tá com, porque ele estava com dificuldade de dormir, estava me contando um pouco, falou, ó, você está começando a desenvolver uma ansiedade. Aí a primeira coisa que falou, não tem tempo para isso não. Eu fui no médico mesmo ano passado, o médico veio com essa conversa, eu falei pra ele, não tem tempo para isso não. Mas em contrapartida, ó, todo dia toma uma. Por quê? É como se fosse o antidepressivo dele, né? O Verdade. ansiolítico. Então, às vezes vai na bebida, né? Às vezes na pornografia, né? No vício da Uhum. pornografia também. Só que tem falando ainda disso, mas um pouco diferente, assim, o que eu estou percebendo? Que é um fenômeno muito comum. Homens que chegam com sintomas depressivos, mas é só uma testosterona baixa, tá? Então, quando chegam homens com sintomas de depressão, eu pergunto como é que estão os exames, se ele não, já faz um tempinho que não faz, eu mando fazer, geralmente dá testosterona ali 300, 350, já é baixa, e aí precisa Uhum. tratar, né? E aí é só tratar, já melhora os sintomas da depressão. Ele volta a estar mais ativo, melhora essa parte do posicionamento, da agressividade para a vida, de enfrentar os riscos, Ó. porque quando a testosterona está baixa, o homem fica sem iniciativa, ele fica fraco, ele fica. Porque os hormônios têm muito. Eles regulam muito o nosso humor, né? Ótimo. Porque na mulher é mais perceptível as oscilações de humor, mas no homem também tem, né? E quando tem essa oscilação grande, porque às vezes o cara ele tá sedentário, ele não está indo na academia, a alimentação dele tá péssima, alimentação muito rica em gordura, né? Alimentação muito rica em carboidrato, álcool e sedentarismo, e às vezes dorme mal, certeza. Uhum. Pelo relato, quando eu vou fazendo essas perguntas, pelo relato eu já sei. Gordura abdominal, certeza, você vai fazer os exames, mas provavelmente vai dar baixo, né? Uhum. Então, aí não é só tomar medicação para melhorar o hormônio, precisa melhorar o estilo de vida, porque não dá para você depender Uhum. dessa medicação o resto da vida. E É aí que ele ótimo. vai, né? Foi ótimo você falar disso, Leonardo, porque eu vejo que os homens, assim, a gente tá falando que
buscar saúde mental para o homem é um tabu. Ele vê isso como Uhum. sinônimo de fraqueza, né? Não quer mostrar a vulnerabilidade dele. Então, o homem que busca terapia não é um homem de verdade, é Uhum. frouxo, né? É isso que a gente escuta aí no dia a dia. É. E a questão da testosterona também é outro ponto, que o homem não aceita estar com a testosterona baixa, porque ele quer ser Uhum. viril, ele quer ser potente, tem essa coisa machista, né, por detrás. E às vezes ele tá com a testosterona baixa e tá desse jeito que a gente tá falando aqui, Uhum. desanimado, passivo, preguiça de sair Uhum. com a mulher, preguiça de namorar, preguiça de tudo, É. preguiça de trabalhar, preguiça de viajar, preguiça de viver, né? E é a Uhum. testosterona. Então, assim, a gente quer, pessoal, trazer essa live como informação para vocês, né? E para também tentar quebrar esses tabus, fazer vocês refletirem o quanto é importante ir no médico, fazer reposição hormonal, cuidar, né, da sua saúde física e Uhum. mental, cuidar do seu sono, da sua academia, ter uma vida mesmo prazerosa, né, um estilo de vida que você deseje viver, porque isso tudo vai influenciar no seu humor, né, Sim, com no seu certeza. estilo de vida vai influenciar na sua saúde mental. E assim, pensar, né, essa ignorância, esses bloqueios, esse preconceito, o quanto ele já tem te trago aí prejuízos no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua produtividade em geral. Se vale a pena, então, agora dar uma chance para terapia, buscar ajuda, né? E, e aceitar se conhecer, né? Porque só depois Uhum. que você se conhecer que você vai conseguir mudar ou desenvolver essas habilidades que você não teve oportunidade de aprender, né? Com seus pais, com a sua família. Então, assim, essa live é para essa reflexão e para você poder procurar ajuda. Que procurar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de Uhum. coragem, né? É, e é interessante, Ana, desculpa te cortar, que assim, Fica à a vontade. psicoterapia, às vezes o homem acha assim porque o que que a gente, quando a pessoa não tem conhecimento do que é psicoterapia, o que ele tem de informação, né? Às vezes aqueles filmes que mostra a pessoa deitada no divã, né, Uhum, falando, coisas assim, né, profundas. E às vezes, assim, o homem, a cabeça do homem, ela é bem diferente da mulher, assim. O homem, ele é muito prático. Então, às vezes, na sim. psicoterapia, assim, a gente vai conduzindo de uma forma que ele só precisa entender, só precisa de outro homem falar para ele, né? Mostrar o caminho e ele vai, né? É lógico, Uhum. tem situações que a gente precisa ir mais fundo, né? E a gente mergulha nisso mesmo, mas, assim, é muito mais fácil, é muito mais prático, né? Quando aquele cara está disposto a mudar. Agora, quando tem as resistências, aí envolve aí a nossa habilidade para dar a volta e usar técnicas para conseguir tratar, né? Mas quando esse Uhum. homem chega aqui pronto, nossa, o resultado é muito rápido, nem demora tanto. Tá vendo, pessoal? Então, assim, ó, você que é homem, já pensou em fazer terapia, mas fica na dúvida. Então, não se preocupe, né? Um profissional, ele vai ter habilidade para trazer ali, né, as informações que são precisas, né, para extrair as informações, né, de você, porque às vezes ele fala, o que que eu vou fazer lá? O que que eu vou falar? Vai Uhum, aberto, né? E deixe que o profissional conduz, não tem problema, né? Mas dê essa oportunidade de conhecer. Não fale assim, eu não gosto de terapia, sendo que você nunca foi, nem sabe se é bom, nunca experimentou, uhum. né? Eu gosto de colocar isso. Gente, ó, a gente está quase caminhando para o final, que eu não quero me prolongar muito. Vou abrir a perguntinha aqui. Se você tem alguma pergunta, coloque aqui no balãozinho que tem o ponto de interrogação, que eu vou abrir as perguntas para o Leonardo responder. Eu queria fazer agora um sorteio dessa caixinha aqui, que é de minha autoria. Eu fiz junto com a editora Matrix, que é a caixinha Arte Terapia, tá? É um livro caixinha com 100 perguntinhas e reflexões para você expressar as suas emoções através da arte. Então, quem é de Uberlândia, né? Eu vou poder entregar para você essa caixinha. Vou fazer um sorteio agora rapidinho. Então, antes da live, eu pedi para o Léo escolher uma cor. E aí, quem escrever essa cor aqui no chat e acertar ela primeiro, vai ser o ganhador da caixinha. Eu vou mandar entregar para você. Lembrando que tem que ser de Uberlândia para eu poder conseguir te entregar, certinho? Então, pode colocar aí a cor que vier na sua cabeça. O primeiro que acertar aqui no chat vai ganhar a caixinha de arte terapia.
Não. O Matheus falou azul, não. Não é preto. Não é verde. Não é amarelo. Ai, meu Deus. Não é lilás, Tatiane. Não é verde. Não é branco. Não é amarelo. Não é cinza. Uh-uh. O Ninguém Matheus, o acertou. Matheus. O Matheus é mais homem, viu? O Matheus, o Ó, Eduardo é mais homem. acertou, ó. Acertou. Matheus acabou Matheus. de acertar vermelho. Certinho, Matheus ganhou a caixinha, então, arte terapia. A cor que o Leonardo tinha escolhido é o vermelho. Ele me mandou aqui antes da live. E você vai me chamar no direct, eu vou entregar para você a caixinha de arte terapia. Parabéns, viu? Muito Eu bom. comentei que o Matheus é mais homem, porque a gente chama mais homem, o Matheus, o Eduardo, quem mais? Deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui. É porque são os homens que fizeram o workshop Mais Homem com a gente o ano Hum, passado. Porque eu e um outro amigo, Leandro, que também é psicólogo, a gente tem um projeto que chama Mais Homem, né? Que hum. uma vez por ano a gente faz um workshop só para homens, para desenvolver tudo isso que a gente conversou aqui, desenvolver essa maturidade, essas habilidades do masculino, né? E Que curar as feridas da maravilha. criança também. Muito Esse ano a bom. gente ainda não tem data, mas nós vamos ter um esse ano. Por favor. Assim, eu sinto muita falta disso, né? De eventos para os homens poder participar, né? Então, quando você fizer, eu vou ter o maior prazer de divulgar, né? De te ajudar aí nessa divulgação, O Crisanto porque também é mais homem. é, não, isso é muito importante, né? As mulheres, elas têm muitos eventos, né? Chá das mulheres, né? A Uhum. gente se reúne com mais frequência e o homem não tem muito esse espaço. Então, eu gosto demais desses eventos que tem esse bate-papo, essa interação Uhum. entre o homem é muito importante. Gente, ó, deixa eu abrir a perguntinha aqui, vamos ver. Ó, o homem não tem parte das mulheres assumindo um papel masculino na atualidade? Ah, entendi. Tem, ué. Porque quanto mais esse homem é passivo, mais essa mulher ela vai ter que ocupar esse lugar de masculino mesmo. Ó, Não é isso? essa desconstrução do homem não tem parte das mulheres assumindo um papel masculino na atualidade? Então Ah, ele tá, ao quis contrário. dizer, Uhum. desculpa, eu li É. confuso. É Então, na isso, então, verdade, é o ó, contrário. Uhum. desconstrução do homem não tem parte das mulheres assumindo um papel masculino na atualidade? Não, é verdade, é o contrário. As mulheres só estão mais masculinas por falta desse homem masculino, né? À medida que esses homens forem se tornando mais masculinos, mais proativos, arriscando mais, você concorda? Não vai sobrar espaço para essa mulher fazer, ser masculina, né? A mulher só tá, isso é um fardo para ela, na verdade, tá? Tem mulher que se orgulha de ser e tal. Cada um, né, se sente bem com o que gosta, mas na minha visão é um fardo para ela, né? Porque ela tá fora do lugar de essência dela. Assim como o homem, quando ele não tá no masculino, está fora do lugar de essência dele, né? E aí, assim, não estou falando que um é melhor ou pior, não. É questão de natureza. E é interessante porque eu nem sei como vai ser o futuro, porque pode ser que essa natureza esteja mudando, né? Nós estamos caminhando para uma sociedade matriarcal. Você já parou para Hum, pensar nisso? Que a gente a gente veio de uma sociedade patriarcal, mas nós estamos num momento agora que as mulheres vão assumir o poder. As mulheres são muito mais fortes que os homens, muito mais. Elas estão mais ativas, elas têm uma energia mais intensa, elas estão nesse lugar. E aí nós vamos ver o que isso vai virar. Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim, igual deu com os homens, porque a gente, no final das contas, a gente está lidando com o ser humano, né? Não com hum, um que é mais forte, outro menos forte. Acho que são habilidades diferentes, mas os dois têm pontos fortes e fracos ao mesmo tempo, por conta da uhum, imperfeição do humano mesmo, né? Então eu uhum, vejo assim, o homem não tem outra escolha a não ser voltar a resgatar a sua força do masculino. Teve uhum, uma pesquisa. Depois eu vou ver se eu acho esse artigo, mas um artigo de uma pesquisa de que essa passividade dos homens está acarretando processos de adoecimento psíquico.
a depressão, o alcoolismo, a própria ansiedade. Isso são decorrentes dessa cultura do homem mais frouxo, né? Tem? Porque ele vai perdendo a sua essência. Na mulher vai começar a dar burnout, vai começar a dar ansiedade também, né? Porque ela está fora do lugar dela, tá? Então, do lugar no sentido não de função na sociedade, mas no lugar de energia, né? Porque é bom falar, porque eu sou, inclusive, eu sou a favor das mulheres ocupar certos lugares mesmo de empresa, na sociedade, porque eu acho que hoje, atualmente, as mulheres têm muito mais capacidade. Os homens estão mais. Só que aí os homens precisam fazer um movimento de quê? De alcançar isso para ficar igual. Tem que ter uma igualdade. Uhum. Eu acho importante a gente pensar assim, é a culpa da mulher que tá masculina ou do homem que tá feminino? A questão não é a culpa de quem, né? É mais assim, eu vou pra energia feminina e Uhum. esse cara vai pra masculina e pronto, acabou. Pra cada um Pronto, tá no acabou. seu polo e no seu lugar, né? E assim, porque quando não tá invertido, os dois tá infelizes, né? A É. autoestima dos dois é deteriorada, né? Então existe um incômodo, um desconforto de ambas as partes. Então, assim, eu escutei uma frase uma vez que fala assim que a mulher ela vai tentar domar o homem todo dia, o dia inteiro. Todo dia, hoje, amanhã, o tempo todo. Porque ela é desafiadora, né? A mulher é custosa. Então a gente vai atrevida, a gente vai Uhum. querer dominar esse homem todo dia. E esse homem, ele não pode deixar ser dominado. Porque aí ele vai estar no lugar dele de masculino. Então a mulher vai ali tentando, tentando e ele nunca é dominado. Aí essa mulher vai crescer de admiração, né? De tesão, de paixão nesse homem. E esse homem também vai se apaixonar por ela, porque ela é feminina. Ela tá no lugar dela ali, né? De feminilidade mesmo, né? Então os Uhum. dois vão estar confortáveis, né? Porque esse é o, Sim. é o lugar E onde. na falta do homem, a mulher tem todas as condições de assumir. Muito mais do que o homem. E porque é isso que está acontecendo. E aí, quando ela assume, ela também assusta esse homem que ele vê essa mulher potente desse jeito, ele fica mais inseguro ainda, né? E eu vou te contar por que que a mulher ela está no momento em que ela está mais forte que o homem. Por quê? Porque ela tem tudo. No seu processo de desenvolvimento, de ser, ela recebe muito bem a energia feminina da mãe dela e ela recebe também do masculino do pai dela. Ela não tem nenhuma objeção para acessar o pai, tá? Geralmente a menina, ela quando chega na fase ali dos 4, 5 anos de idade, ela se apaixona pelo pai, ela tenta se aproximar mais do pai, quer sair com o pai, quer brincar ali, o pai, se ele está presente, ele vai dar essa atenção e ela se nutre muito disso. Depois, para ela retornar para o feminino, é muito fácil, porque ali na adolescência, ela vai menstruar. Isso é um processo biológico, vai conectar ela com o feminino dela. Se isso não servir, se um dia ela for mãe, outro processo biológico puxa ela para o feminino de novo. Agora o homem não tem escolha, ele vem do feminino, ele se nutre muito do feminino, ele tem uma dificuldade muito grande para o masculino. Então a gente tem muita dificuldade. Antigamente, nossos ancestrais lá atrás tinham rituais de iniciação no masculino, né? No livro mesmo do Robert Bly, ele cita algumas tribos que faziam rituais, assim, a criança chegava 8, 9 anos de idade, tinha um ritual lá que ele arrancava o menino lá da mãe e levava para o meio do mato, e ó, agora você vai viver com os homens, você vai aprender a fazer ferramenta, caçar, tudo. Então tem um processo que puxa o menino para o masculino. E várias culturas tinham esse processo de iniciação do masculino. Só que esse processo de iniciação foi se perdendo ao longo da história. E foi se resumindo a basicamente levar o menino num puteiro, por exemplo. Né? Verdade. Que basicamente é o quê? Você vai no puteiro procurar quem? Mulher, então ele vai procurar a mãe lá no puteiro, né? Então, ou seja, tem nada de masculino. Né? Ele vai para um caminho, né, que não tem, né, de masculinidade já tóxica, né? De uma masculinidade já torta. Né? Ele vai provar a virilidade dele buscando a mãe no puteiro, né? Porque ali ele está buscando o quê? Afago,
carinho, cuidado, né? Hum, A prova de iniciação de virilidade é soltar ele no meio do mar com semana. Fica aí, se eu voltar, se eu estiver vivo, aí você passou na prova, né? meu Igual os Deus. espartanos faziam, né? Se sobreviver, porque a seleção natural da vida te deu uma chance, né? Não precisa ser tanto, mas é por É, aí. então, hoje a gente vai usar outras ferramentas, né? O diálogo, né? A orientação. Mas hoje eu apelaria para a iniciação. Eu apelaria. Hoje eu tenho duas filhas. Mas se eu tivesse filho, eu bolaria alguma iniciação com ele, sabe? Sei lá, quando ele completasse 10 anos, 11 anos, ó filho, vamos pescar comigo, vai ser só eu e você. Nós vamos passar por Hum, algumas provas, entendeu? aham. Ó, Não, é legal. vamos subir uma montanha junto, você vai comigo. Ah, não, pai, Uhum. mas eu não gosto, minha perna dói. Não, você não tem escolha. É o seu desafio. Uhum, Entende? que É é o que você algo nesse falou, né? sentido. É pôr ele para superar desafio sendo supervisionado, né? Não vai correr Isso. risco, não vai Você não vai matar o menino, mas você não vai. é isso. É um aprendizado sem porque antigamente eu tenho um entendimento assim de que era muito ignorante, né? Os pais naquela época, no Uhum. falar, no bater, era com Uhum. muita agressividade. E eu Sim. acho que hoje, então, quando a gente está falando desse masculino, a gente não está falando desse homem ignorante, agressivo Não. de Uhum. antigamente, né? Então, Não, assim, é não. tudo. É. Até porque a agressividade a gente tenta diferenciar. A agressividade não é violência. A Uhum, agressividade é uma força de ação. Violência é quando você agride. Não necessariamente quando você está sendo agressivo, você vai estar agredindo alguém, né? uhum, Então, então assim, você levar o menino para uma montanha, ele passar frio uma noite, ou ficar sem comer algumas horas, e ele, através da supervisão do pai, conseguir superar esses momentos de desconforto, de frustração, isso é riquíssimo para ele. Riquíssimo. E ao uhum. mesmo tempo, esse pai amoroso ali do lado, dando uma certa proteção paterna, um cuidado paterno, que é diferente do materno. Uhum. A validação, né? Que esse menino É, acertou, que ele superou, né? Esse pai superou. dando esse apoio. Olha só, que se alguém tiver mais perguntas, gente, coloca aí que a gente já vai encerrar. Eu queria terminar falando de um ponto aqui importante, que é a vaidade masculina. Quando a gente fala do homem ter um autocuidado, então a gente falou assim de academia, dormir bem, comer bem, né? Não ser sedentário. A gente precisa entender isso, né? Hoje as mulheres estão se cuidando muito. E elas às vezes reclamam disso, da falta de autocuidado do homem. Esse homem que está depressivo, esse homem que está desanimado, passivo, obeso, ele esquece até dele mesmo e não se cuida, né? Então a gente está Uhum, tendo essa realidade também. E aí também entra a ignorância de achar que ser vaidoso, se cuidar, é ser feminino. Então é ser mulherzinha, é ser Nutella, ou é ser. É, como é que eu posso dizer que as meninas falam Queen, né? O homem que tem botox e se cuida todo. sim. É meterossexual que fala? O homem que Aham, se cuida demais, que é vaidoso demais. aham, Então o povo sim. fala é o Queen, né? Da Barbie, todo cuidadoso e tal. Aham, Então, assim, o que eu vejo é que as pessoas não estão tendo um ponto de equilíbrio. Elas vão de um uhum, extremo para o outro. Então, ou o homem não se cuida, fica desmanzelado, né? E isso uhum, também destrói relacionamentos. A mulher não tem admiração por um homem assim. E do outro lado, um excesso de vaidade também masculina, que também meio que confunde, uhum. né? Então, Isso. assim, fala um pouco sobre isso, né? Qual que é o ponto de equilíbrio para o homem ter autoestima, ter esse autocuidado, mas ser Uhum. masculino? Eu acho que assim, basicamente, eu acho que parte do ponto dele conseguir ficar bem com ele mesmo, dele ter uma percepção de valor pessoal, né? Que aí vai de encontro a essa questão da autoestima. E aí, consequentemente, ele vai cuidar bem dele. Ele vai se preocupar com a saúde, ele vai ver que ele está fora do peso, ele vai cuidar disso. Ou ele vai ver que, né? E aí ele vai desenvolvendo essa autonomia, né? Eu acho que vai bem por isso. Agora, esse homem que se cuida demais, eu acho que também.
a ponto assim de desconfigurar, né? Pode ser até que ele tenha uma autoestima baixa, e aí ele usa isso como um recurso para se sentir bem. Então, no fundo, talvez Verdade. ele não está bem com ele mesmo, né? Uhum, Então, tem que avaliar caso a caso, mas eu penso assim, que o ponto principal é assim, ampliar a percepção de valor pessoal. Esse é o uhum. ponto principal, porque aí a partir daí ele desenvolve a sua autonomia de autocuidado, tá? Verdade. Uhum. É porque esse homem que é passivo, né, omisso que a gente falou, muitas vezes para ele tudo tá bom. A barba dele tá Uhum. enorme, não, tá bom, né? Não foi cortar o cabelo, tá bom. E aí a mulher que vem, nossa, amor, sua barba tá grande, né? Ó, amor, você tá com mau hálito. E ele emburra, né? Se ele for esse cara É porque é o imaturo, adolescente, né? É ele o emburra. adolescente que a mãe tem que pedir para ele cortar a unha, cortar o cabelo, né? Fazer a barba, né? Entende a configuração que essa Exatamente. relação vai criando? É por aí, Verdade, é isso mesmo. Gente, vamos certo? encerrar. Alguém tem perguntas ou não? Ixi, eu Tá acho que tudo agora já. ok? Agora não tem mais pergunta, não, né? Agora tá. Deixa eu ver aqui como que eu. Ver vídeo ao vivo. Você fala para salvar? Não, quando eu encerrar aqui que dá para salvar. Eu queria tirar dos Isso. comentários pra gente poder fazer um print de uma foto, mas eu não tô sabendo aqui onde que é. Desabilitar. Desabilitar os comentários. Desativar comentários. Pronto, consegui. Então, eu vou fazer um printzinho aqui para a gente pôr na capa. Pessoal, ó, quem quiser o PDF do livro João de Barro, que o João de Leonardo. Ferro. João de Ferro. Eu escrevi João de Barro, hein? Devo ter escrevido João de Barro. Quem quiser o PDF do livro, me chama no direct que eu encaminho para vocês, tá? É um livro que fala de masculinidade. Eu comecei a ler ele, achei muito interessante. Então, quem quiser me chama que eu vou encaminhar, tá bom? E quem quiser fazer terapia com o Leonardo, fala aí seu arroba do seu Instagram, Léo, para o pessoal começar a te seguir, ver seu É trabalho só e clicar aí, já também chega, arroba Leonardo Almeida, isso, pessoal. Então, psicólogo. façam terapia, dê essa oportunidade para você, tá bom? Muito obrigada novamente por participar aqui comigo. Foi maravilhoso. Eu espero fazer novos convites e que você aceite, porque é muito importante cuidar da saúde mental de todo mundo, desses homens todos aí, tá bom? Vamos fazer uma foto? Vamos. Perfeito. Gente, obrigada por vocês. Bom feriado. Fiquem com Deus e vai ficar gravado. Vocês assistam, revejam, encaminhem para o pessoal aí que vocês conhecem, tá bom? Então, até mais. Um abraço. Obrigada, Léo.